Bora pessoal, informação mais forte que aconteceu neste final da semana é o nome de Facundo Ferreira como o 9 preferido pelo Grêmio para reforçar o elenco tricolor. Isso você já sabe. Agora, você sabe quem é Facundo Ferreira? Vou fazer um raio-x e vou apresentar agora para vocês aqui no canal do Vaguinha. Bora pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Nossa meta é em 30 mil inscritos já no início da próxima semana. Então tá, vamos lá. Para isso a gente tem que produzir conteúdo aqui no canal do Vaguinha. Conteúdo diferente. É isso. Te inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha com os amigos, comenta aqui embaixo, vou fazer um raio-x. Quero saber a opinião de vocês sobre esse centroavante que o Grêmio está contratando. Antes na tela, o site A Bola, do jornal A Bola de Portugal, noticia também o interesse do Grêmio. O Grêmio está negociando o empréstimo de Facundo Ferreira com o Benfica. Aí tá a capa, tá a manchete, lá no corpo da matéria diz o seguinte, que existe uma negociação, que não há nada concreto ainda, não há nada concretizado, melhor dizendo, ainda, mas que este negócio tem pernas para andar, ou seja, tem ainda muito a evoluir, porque o Benfica não quer o jogador, o Grêmio tem interesse na contratação do Facundo Ferreira e só falta um acerto entre os clubes. Será que o Grêmio consegue esse empréstimo de graça? De que forma o Grêmio pode conseguir viabilizar esta negociação? Este é o grande ponto e, claro, o Grêmio precisa acertar o salário com o Facundo Ferreira, que recebe muito no futebol europeu, normal, né? Muito em relação ao que é pago aqui no cenário nacional. Então a gente apresentou a manchete, a última informação que vem de Portugal é essa, dá conta, o jornal A Bola é o principal jornal do país, então é isso. Tem negócio, aqui tá difícil de confirmar, os dirigentes do Grêmio não confirmam nenhuma negociação mais, então a gente se baseia no que tá lá na imprensa portuguesa, claro que confirmando algumas informações de bastidores por aqui, longe dos microfones. Na tela, a carreira de Facundo Ferreira. A carreira desse jogador que tem 29 anos de idade. Ele começou no Banfield, da Argentina, tá lá, Banfield Sub-20, isso até 2011, e aí na temporada 2010-2011 ele foi promovido aos profissionais. O Vélez comprou ele por 2 milhões de euros em 2012, e em 2013 vendeu para o Shakhtar, da Ucrânia. O melhor momento da carreira dele foi lá no Shakhtar, tá? 7 milhões de euros em 2013, gente, era dinheiro, era grana. 7 milhões de euros lá em 2012, comparando com o valor do mercado atual, o Shakhtar pagou e pagou bem. Os clubes argentinos normalmente, historicamente, vendem melhor os jogadores em relação ao mercado nacional, em relação ao que os brasileiros conseguem pegar pelos jogadores que saem aqui do país. O Shakhtar acabou emprestando ele em 2014, ou na temporada 2014-2015, para o Newcastle da Inglaterra. Empréstimo de 2 milhões de euros, certo? Depois ele retornou para o Shakhtar e aí acabou o contrato dele, o Benfica conseguiu essa contratação a custo zero, de acordo com o site que a gente pegou aqui a informação. Depois disso, ele foi para o Espanhol de Barcelona. Ele ficou lá no Benfica durante uma temporada e logo depois foi emprestado para o Espanhol de Barcelona. O que a gente está percebendo aqui? Que ele não é um jogador que se firmou em clube nenhum. Ele girou bastante temporada a temporada, ele ficou girando, foi emprestado, foi contratado, foi emprestado, e depois do Espanhol de Barcelona ele acabou sendo devolvido para o Benfica, onde está neste momento, e a informação é que ele não será emprestado, ou que ele não será aproveitado pelo técnico Jorge Jesus. Vamos pegar aqui as estatísticas dele, lá no Espanhol de Barcelona. Na Liga Espanhola disputou na temporada 2018-2019 9 jogos e fez um gol. E aí depois em 2019-2020 disputou 16 partidas e fez um golzinho só. Os melhores números dele no Espanhol estão na Liga Europa 2019-2020, onde ele fez 7 jogos e marcou 7 gols. Esse número é interessante, que dá uma média aí de quase um gol por partida, correto?
Então esses foram os números dele lá no espanhol, os últimos números dele. No campeonato espanhol não empolgou, jogou muito pouco e fez um golzinho só, mas na Liga Europa ele tem um número interessante. Vamos para o campeonato ucraniano, lá no Shakhtar, vamos ver os números dele no Shakhtar, porque lá foi onde ele mais jogou, né? Lá no Shakhtar. Então ele tem no campeonato ucraniano, ele fez 30, 20, 50, 61 jogos, tá? Desde que chegou lá. Ele marcou 21 mais 13, estamos falando aqui de 24 gols, 34 gols e mais 3, 37 gols. Fez 37 gols no campeonato ucraniano. Na Copa da Ucrânia ele jogou pouco, fez 9 jogos apenas, mas marcou 6 gols. Mantém uma boa média de gols na Copa da Ucrânia. Na Liga dos Campeões, foram 8 partidas e 3 gols marcados em 2017 e 2018, e 2015 e 2016 jogou apenas uma partida. E tem ainda a Supercopa da Ucrânia. Ele fez 2 gols em um jogo, né? Provavelmente foi apenas uma partida que decidiu a Supercopa da Ucrânia, e ele decidiu a favor do Shakhtar. Ainda tem um outro número aqui do Shakhtar lá. Na Liga Europa, em 2016, 2017, 7 jogos e 3 gols, o que também não é uma média ruim. Esses são os números dele no melhor momento da carreira, repito, lá no Shakhtar. E para fechar, gente, vou pegar os números dele no Benfica aqui, tá? No Benfica, ele tem números na temporada 2018, Copa dos Campeões Internacionais, jogou 3 partidas, não fez nenhum gol. Liga dos Campeões, ele jogou 3 partidas, não fez nenhum gol. E na Primeira Liga, na Liga de Portugal, 5 jogos e apenas 1 gol marcado. Isso aqui explica por que ele não está sendo aproveitado lá no Benfica. Não tem muita moral em Portugal, não deu certo em Portugal, e por isso o Benfica, temporada após temporada, tenta colocar este jogador no mercado. Eu conheço o jogador, em 2018 o Grêmio tentou contratá-lo, e eu fiz uma pesquisa mais minuciosa, acompanhei alguns jogos do Facundo Ferreira. Pode contratar. Eu acho que é um centroavante muito melhor em relação ao Diego Churin, por exemplo. Ele é um jogador mais técnico, é jogador de presença de área, mas é um pouco mais técnico, ou muito mais técnico que o Diego Churin. O Diego Churin já é aquele jogador mais de presença física dentro da grande área, que se assemelha muito ao Diego Souza. Então, o Facundo Ferreira é esse jogador de mais técnica, presença física, mais técnica, e guarda mais que o Diego Churin, no meu entendimento. Tá certo, pessoal? Esse foi o raio-x do Facundo Ferreira. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.